Fala, carinha do canal Biel Filmagem do Sítio. Eu sou Biel Filmagem do Sítio 2, tem Biel Filmagem do Sítio, outro. Esse aqui é o meu amigo Selmia. Opa, você me conhece como Jeremias Filmagem no Sítio Engraçado, o dono do vídeo mais viral do meu canal. Siga ele. Aqui só tá começando, né? O futuro nós vamos ser os maiores YouTube e só assistiu. Não tenha tanta certeza. A gente ainda tem que chegar ao auge do MrBeast. Nós vamos chegar, nós vamos tentar. O MrBeast tem 300 e poucos milhões de inscritos. Eu tomei um sonho, nunca é pequeno. Nunca é pequeno. Eu quero ganhar uma placa de 10 mil inscritos. Se vocês puderem, segue no canal. Eu tô um pouquinho complicado pra puxar vídeo, mas eu vou trazer novidade pra vocês. E eu também. Falou, sal. Falou!